Pois é, cada vez mais eu tô gostando da Karen. Itachi, eu acho que é a Akatsuki realmente tem um oponente à altura. O que vocês acham? Hoje é dia do capítulo 57 de Boruto. Quer saber mais? Então, pega o pergaminho que hoje eu vou analisar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor do Eki Naruto, e hoje a gente vai fazer mais uma análise de capítulo. Eu tô muito empolgado, o capítulo foi ótimo, foi perfeito, não tenho que tirar nem pôr. Tá quente aqui, eu dei uma caracterizada, né, pra fazer jus a Eida, e assim, é um cos pobre. Tá horrível, mas eu tô amando muito tudo isso. Foi muito bom. O que o capítulo passado teve de ruim, de demorado, chato, que as coisas não aconteciam, esse capítulo trouxe muita coisa nova. Eu chego a estar sem palavra, né? Tô gaguejando igual a Gaga de Léo. Vixe, que mora aqui. Tem tanta coisa pra falar que não dá pra perder muito tempo aqui e fazer a introdução. Mas se você já gostar do meu trabalho, já deixa o like aí embaixo que isso me ajuda muito. E se quiser me ajudar mais ainda, manda pros amigos, que isso me ajuda cada vez mais. E outra coisa, eu tô tendo alguns problemas pra fazer as lives que eu queria fazer aos domingos. Por enquanto vai estar suspensa. Eu tô tentando substituir, né, por outras coisas, mas eu ainda não consegui fazer a substituição. Tô tendo bastante problema com isso, né. Eu tô naquele período difícil, né, da faculdade, de TCC e tudo mais, mas vai dar tudo certo. Eu tô super empolgado agora, tô super feliz. Logo mais tem coisa nova, vocês vão gostar. E, se tudo der certo, as que eu já prometi vão acontecer também. Ah, e agora eu tô no Twitter, né? O Twitter é um pouco mais rápido, é um pouco mais fácil da gente manter contato, então eu tive que parar com o TikTok. Mas assim, é uma coisa temporária, né? É só até eu ter um pouquinho mais de tempo pra poder voltar a me dedicar ao TikTok. Mas enquanto isso, a gente pode conversar lá no Twitter. Me segue lá, é @RafaDaWiki. Vai aparecer aqui do lado pra vocês. Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pela capa, a Eida tá simplesmente maravilhosa. Ela tem um design que é muito diferente das outras meninas. Até comparar ela com as e-girls, né? Caso cabelo azul e com a mecha rosa e tudo mais. Mas ela tem um design muito único. O Ikemoto caprichou nela, no design dela. O formato do rosto dela não é tão redondo quanto o Ikemoto costuma desenhar, né? Porque tem várias cenas da Sakura, da Hinata, da Temari com um rosto redondo. O rosto dela é um pouco mais como o da Ino, que é um pouco mais alongado. E eu achei isso incrível, ficou muito bom. Espero que o anime faça jus. Mas com o que já fizeram com o Koji vai ser difícil, né? O Koji também estava muito bem feito, super caprichado, e no anime deram uma zoada nele, né? Mas enfim, voltando a falar da capa, as cores da Eida também são muito interessantes, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre a bissexualidade dela e tal, mas tem muito essa questão do azul ser considerado mais feminino e o rosa mais pra menina e tal, né? Nessa globalização, inclusive. De certa forma dá uma remetida e ao mesmo tempo lembra um pouquinho o céu estrelado, né, galáxia e tudo mais. A roupa dela também lembra galáxia e ela também tá numa pose mais sensual, mas isso é muito comum do Ikemoto desenhar. Inclusive é um alvo de muitas críticas, mas enfim, né, reclamar nunca mudou, sempre foi assim. E não vai mudar. O calçado dela é incrível. Assim, por um lado eu penso, já é difícil usar salto, né? Durante uma batalha, uma missão. Usar um salto curvado como esse deve ser ainda mais difícil, porque não tem tanta estabilidade. Me lembra um pouquinho aqueles saltos sem o salto mesmo, né? Como se fosse uma pata de cavalo, mas faz parte do design único dela, né? E pode ver que em vários lugares tem um símbolo de lua nela, como no desenho do salto, ou também do lado do calçado dela, né? O brinco dela e, inclusive, o olho dela, né? Já na capa a gente consegue ver. Quando a Ode falou sobre esse dojutsu dela e tal, eu já fiquei meio assim, né? Mas ele parece ser bem interessante e a gente ainda vai falar sobre ele mais pra frente, beleza? Eu tô muito empolgado. Empolgante. Então, logo no começo do capítulo, o Koji tá se achando o tal, né? Que ele vai descobrir as coisas, vai tentar soltar aquele limitador que eu falei pra vocês alguns capítulos atrás, e ela tá dormindo, e assim, ele tá todo, ai, porque eu sou bom, se ela não me responder eu vou matar ela, e não sei o que. O Bug tá tentando avisar ele sobre os poderes dela, e ele simplesmente não tá nem aí, mas enfim, a gente descobre que as ordens originais do Ishiki era matar ela, mas o Boru acabou sendo cativado pelo charme dela, né, que faz parte do poder dela, que a gente vai falar um pouco mais pra
pra frente. Aparentemente ela sabe tudo sobre o mundo, né? Até onde o Code tem conhecimento. Mas a gente vai conhecer mais sobre os poderes dela mais pra frente. Aí o Bug tá tentando conversar com ele e tal, tentando avisar ele, falar sobre força bruta, que não vai adiantar. E o Code, como eu disse, não tá nem aí. E quebra a cama dela, né? Aquele negócio, aquela cápsula dela. E é bem interessante notar aqui que quando ele quebra essa cápsula, ele já passa direto aquela fita que ele tem, aquele cinto, sei lá, que é aquilo que ainda não deu pra entender direito. Só que não dá pra saber se isso é algo automático, tipo, sempre que ele ataca, aquelas fitas aparecem, ou se ele fez aquilo de propósito. Não dá pra ter certeza ali naquele caso. Mas ele atacou primeiro e logo em seguida as fitas foram seguindo, né? Aí eles têm uma discussão e a cena corta direto pra reunião dos 5 Hokage. E aqui é muito importante falar, porque aparentemente o Naruto ainda não tinha contado pra nenhum Kage ainda sobre nada, né? A gente viu no capítulo passado que ele ia convocar essa reunião e foi online, bem pandemia, né? Ih, travou? Será ela? Acho que travou. Travou, com certeza travou, que eu tô aqui vendo que eu tô travada, parada, é minha conexão. Aí ali eles têm os dados do Code, né, que o Amado passou pra eles, e daí eles estão discutindo os dados da cara e tal, as possibilidades. Os Kage começam a sugerir coisas meio óbvias, né, mas até então é o primeiro contato que eles estão tendo com essas informações, até onde a gente sabe. Então a Kurotsushi mesmo sugere que eles podem ter outras bases, mas o Shikamaru fala que elas já foram todas verificadas, a base principal da cara fica em outra dimensão. Eles usam alguns portais que foram desativados, que a gente viu no anime, né? A gente não tinha visto no mangá, mas a gente viu no anime que é uma tecnologia muito provavelmente feita pelo Amado, e muito provavelmente elas foram desativadas pelo Amado. Ainda não desistiu. O Amado é muito provavelmente o vilão. Ele e o Orochimaru vão ser vilões, vocês vão ver. Aí quando o Chojuro pergunta pra eles sobre os objetivos, chega a ser um pouco surpreendente pra eles, não pra gente, porque a gente tava acompanhando o Amado até agora, mas pra eles é uma informação nova sobre a questão do 10 caudas, da semente e tudo mais, porque essas informações tinham sido passadas pro Naruto e o Sasuke durante a guerra, e pro Hashirama e pro Madara também, né? O Madara passou pro Hashirama, e o Madara tinha lido lá na tábua, né? Mas o Amado contou pros outros também, durante aquela captura, né, dele e tal. E agora o Shikamaru tá contando pros outros Kage. E uma preocupação que o Darui tem, que eu também teria, e aparentemente os outros Kage também tinham, é sobre a confiança no Amado. Eu sinceramente não confio no Amado, embora ele esteja sendo muito útil agora. É um sentimento meio agridoce, sabe? O Naruto, por outro lado, ele confia em qualquer um, ele simplesmente decidiu que ele confia e as pessoas confiam nele. O Naruto também já confiou em tanta gente, como foi o caso do Itachi, do Nagato, do Sasuke, do Gaara. O Kawaki mesmo é um exemplo muito recente disso, e várias outras pessoas que o Naruto simplesmente decidiu confiar. Ele deu uma surra em várias deles, mas ele simplesmente decidiu confiar. Os Kage, eles estão realmente preocupados, ainda mais que eles descobriram sobre a limitação do Code, né, que teoricamente ele é muito mais forte do que o Ishiki, e o Gaara tá muito preocupado com isso, né? E o Gaara também fica preocupado com a questão do Momoshiki no Boruto. Então ele até indaga o Naruto o que ele faria caso o Momoshiki realmente reencarnasse através do karma. E o Naruto dá uma resposta que por algumas pessoas até foi inesperada, mas eu acho que isso mostra um pouco da maturidade do Naruto, porque assim, se o Momoshiki voltar, o Boruto morreu, então não tem por que o Naruto não matar ele, porque já não é mais o Boruto, entende? E o Naruto entende isso. E o que ele vai fazer é tentar evitar que o Momoshiki volte, para que o filho dele não morra. Mais tarde, o Naruto vai encontrar o Amado, e ele tem uma fala meio dúbia, que teve algumas pessoas que ficaram em dúvida lá, mas o que eu entendi que o Amado disse era que o Sasuke também mataria o Boruto se fosse necessário. Algumas pessoas estavam achando que era alguma coisa sobre o remédio, né? Aquele remédio do Byakugan e tal, mas esse simplesmente não foi o meu entendimento. Pra mim, ele realmente estava falando da mesma questão que o Gaara estava falando, embora tenha acontecido em momentos diferentes. Mas é possível que o Naruto tenha contado e tal, e tenha chegado nessa parte. E o Amado começa a ficar mais sentimental e tal. Ele conta pro Naruto que ele tinha uma filha que morreu há 12 anos. Ah, inclusive, esqueci de comentar com vocês, o Code tem 19 anos. Então ele não é muito diferente da idade do Boruto e do Kawaki, ele é um pouquinho mais velho só. Uma relação mais ou menos como a do Sasuke e do Itachi, sabe? Mas um pouco mais velho ainda. E essa filha poderiam ser duas pessoas da cara, tanto a Delta quanto a Eida. Eu acho que as duas são filhas dele, o que encaixaria muito bem. Isso poderia servir para uma possível aliança entre a Delta e a Eida. E nenhuma das duas gosta do Amado, né? E a Eida parece ter mais de 12 anos, né? A Eida aparentemente tem entre uns 16 e 19 por aí também. Então ela tá meio que entre o Kawaki e o Code, porque o Kawaki, segundo a análise da Hinata, tem a idade do Boruto. E o Amado entrega algumas pílulas
pílulas pro Naruto que são muito parecidas com aquelas pílulas que o Sasuke tomou pra fingir aquela morte dele, pra despertar o segundo estágio do selo. Chega no estado de quase morte, como é possível chegar com essas pílulas do Amado também. Provavelmente não são as mesmas, pode acontecer de ser, mas muito provavelmente não são as mesmas. Essas pílulas foram desenvolvidas justamente para lidar com o Byakugan do Ishiki, e aquelas pílulas lá já existiam por um outro motivo, né, que era do selo amaldiçoado, e a outra a gente não sabe quem inventou, essa foi o Amado que inventou, então provavelmente não são as mesmas, elas só são parecidas. E o pote também é parecido, porque provavelmente lá os potes são muito parecidos. Aí o Amado explica os riscos do Boruto morrer pro Naruto e tal, mas no final a decisão é do Boruto, né, o Amado diz. E que a Hinata e a Himawari não podem tomar de jeito nenhum, por causa do Byakugan delas. Inclusive, o Jogan, ele tem uma derivação do Byakugan, né, tanto do Byakugan quanto dos poderes da Kurama. Então, não sei o quanto o Jogan dele sofreria no anime por causa disso, até porque, por enquanto, foi só no anime que apareceu. Mas até então, no mangá, é pra conter o Byakugan do Momoshiki e ele tem um processo mais retardado. E voltando para os acontecimentos da Ada e do Code, a gente tem a Ada saindo lá e ignorando totalmente o Code. O Code tenta chamar a atenção dela, conversar e tal. E quando ele vê que não funciona, não vai dar, ele tenta matar a Ada. E ele não conseguiu matar ela. Ele ficou encantado por ela. Quando ela desafiou ele, ela olhou direto nos olhos dele. Muito provavelmente, esse controle dela se deve ao dojutsu dela. Mas também pode ser, a gente não pode descartar essa possibilidade de ser derivado de alguma ferramenta ninja científica, já que quem instalou isso, essa capacidade de atrair as pessoas na Ada, foi o próprio Amado, que trabalha com ferramentas ninja científicas. Aí o Code não consegue, a Ada fala que não estava ignorando ele e tal, manda o Bug levar ele pro bar e vai escovar os dentes porque ela provavelmente tá com mau hálito, né, pelo que ela diz. E muito sensata, super higiênica, ela e o Ishiki são pessoas de alta classe, né, eu acho simplesmente incrível. Eu tô gostando muito da Ada, ela tá me surpreendendo muito, tá sendo muito bem construída, né, em 2 capítulos, menos de 2 na verdade, né, e daí o Bug explica os poderes dela, que ela pode fazer qualquer um se atrair por ela, seja homem, seja mulher. E eu acho isso simplesmente incrível, porque finalmente temos uma pessoa bissexual assumida dentro, não que ela seja, que ela poderia ser, ela atrai pessoas de ambos os gêneros. Isso é muito inovador pra Naruto, né, porque até então a gente teve casos que seriam mais velados, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso e tal, mas assim, eu achei isso incrível, porque simplesmente isso mostra o quanto estamos evoluindo, sabe? A Ada chega, termina de explicar o poder dela, e que quem colocou esse poder nela foi o Amado. Ela não queria isso, ela não gosta disso, porque ela nunca sabe se é de verdade aquela atração, ou se é por causa do poder dela. Então ela não sente um amor verdadeiro, sabe? E outra coisa que a gente pode perceber, né, a Ada fala que um Otsutsuki não pode se atrair por ela, não é que não pode se atrair, mas é que o poder dela não funciona em Otsutsuki, e funcionou no Code. Então o Carma Branco só replica mesmo, ele não transforma você em Otsutsuki em nenhum tipo de aspecto. Aí ela comenta que ela gostaria de dar em cima do Kawaki, Kawaki é quase um Otsutsuki e tal, e se ele gostasse dela, ela realmente ia se sentir amada e não sei o que. O Code até mencionou o Boruto, mas ela não tá muito afim do Boruto e tal. E uma coisa muito interessante é que tem muito foco no olho dela. Então, pra mim, é quase certeza que esse tipo de poder tá diretamente relacionado com o dojutsu dela. O Code ameaça a vida do Bug, ele tenta entender por que o Bug não foi afetado, mas na verdade ele foi afetado e ele tem muito medo. Aí mais pra frente ela fala que tava vendo a reunião dos Kage e tal, sabia tudo que tava acontecendo. E essa visão dela de saber as coisas que estão acontecendo, na verdade tem uma certa limitação. Ela só sabe das coisas que aconteceram a partir do momento que ela nasceu até o momento que ela tá naquele momento lá, né? Então ela sabe o que tá acontecendo em tempo real, pode saber de qualquer coisa que tenha acontecido desde que ela começou a viver. A gente não sabe o quanto tempo faz isso, mas pela aparência dela não deve fazer tanto tempo assim também. Ela fala que isso é muito entediante, porque ela sempre sabe o que vai acontecer. Aí ela decide se aliar ao Code e fala que ninguém vai pegar ele. E eles fazem um brinde pela união deles. As inimigas, pra elas terem saúde, pra aplaudir a gente de pé. Brinde.
E esse capítulo é simplesmente incrível. A Ada tem uma pseudo-onisciência, né? Ela sabe de muita coisa e ela descobre muita coisa. Esse poder dela, da atração, é muito roubado, como disse já o Code, né? Ela tá sendo muito bem explorada, tá sendo bem construída e eu tô muito interessado nela. Muito mais do que o Code. O Code eu não acho que vai ser tão interessante quanto ela. Eu acho que ela pode ser tão interessante quanto o Deepa foi, quanto o Urashiki foi, que infelizmente eles só apareceram no anime e não foram tão explorados. Eu ainda tenho esperanças que o Urashiki volte no mangá, que seja pelo menos mencionado. Em resumo, a Ada tem um potencial enorme. Ela poderia controlar o Naruto, o Sasuke, o Rock Lee, a Sakura, pessoas que realmente fariam a diferença, tanto para um lado quanto para o outro. E é uma forma de apagar a geração anterior e dar espaço para a nova geração. Mas eu tô muito empolgado. Esse capítulo realmente trouxe muita informação, desde os spoilers já eram muito bons. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Deixa aí embaixo, a gente vai conversando. E vocês estão tão empolgados quanto eu? Minha cadeira parou de fazer barulho, eu tô muito feliz, porque comprei aquele negocinho pra parar de fazer barulho. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem no Kaguya.